Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nessa manhã. Amém? Essa é a Betânia. Nós queremos dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui, queridos irmãos e irmãs, também as pessoas que nos visitam pela primeira vez, são muito bem-vindos. A Betânia é um lugar de acolhimento, é uma comunidade que quer abraçar você. Nós estamos aqui para crescer, conhecer Jesus, crescer com Jesus e frutificar para Jesus. Esse é o caminho, esse é o trajeto que você está sendo convidado para participar. Neste mês de novembro, nós estamos nessa série A Vida Dirigida pelo Espírito Santo. Na série do mês passado, que foi sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, nós olhamos para a palavra e vimos ali qual é a obra, qual é a missão do Espírito Santo. E o que é que nós aprendemos? Que o Espírito Santo habita no coração de todo homem, toda mulher de Deus. Assim como Cristo, o Eterno, o Filho de Deus, tem em Jesus o seu corpo humano, assim também o Espírito Santo tem na igreja o seu corpo presente nesta terra. Ou seja, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. O mesmo Espírito Santo que habita em mim é o mesmo Espírito Santo que habita em você. E o mais extraordinário de tudo isso é que o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você, habitou em Paulo, habitou em Pedro, habitou em João e habita em Jesus. Amém? É o mesmo Espírito Santo, não é diferente. Não é um segunda linha que vive em você. É o mesmo Espírito Santo. Ele inspirou esta palavra. E é o mesmo Espírito Santo que inspirou esta palavra, vai iluminar os nossos corações, os nossos ouvidos e as nossas mentes, para que nós possamos receber a palavra dele para esta manhã. Amém? Muito bem. Eu queria que você soubesse que o Espírito Santo, ele precisa ter total liberdade na sua vida para fazer o que ele quer. É interessante, mas este poder maravilhoso e extraordinário, ele também pode ser resistido. Interessante, a Bíblia fala sobre isso. Falamos sobre isso na semana passada, ele pode ser resistido. Olha que interessante. Então eu tenho que tomar todo esse cuidado para que eu não esteja resistindo ao toque e à voz do Espírito Santo. Mas também o Espírito Santo pode ser inclusive apagado. Olha que coisa mais incrível é isso. Esse poder extraordinário, esse poder que tudo muda, esse poder que faz toda a diferença, pode ser apagado no nosso coração. Esse é o cuidado que nós temos que ter. E em terceiro lugar, que nós falamos na semana passada, que na minha opinião é o primeiro, é o que mais acontece por causa da nossa displicência, por causa da nossa falta de atenção, é entristecer o Espírito Santo. Quando eu entristeço o Espírito Santo, ele como que se encolhe dentro de mim. O homem e mulher de Deus entende o que eu estou falando aqui. Ele como se estivesse apertando o nosso coração. E ele está então anunciando e dizendo e mostrando para mim e para você: há algo errado, há uma palavra errada, há uma atitude errada, há uma reação equivocada. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. De modo que é muito importante que a gente aprenda a viver, a ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, isso na prática, e é o que eu quero conversar com vocês hoje. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo está dando o seu testemunho pessoal, ele está falando dele, não de uma outra pessoa. Novo Testamento, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, e você chega até o capítulo 2, versículo 20, por favor. Diz assim o texto: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ler juntos, já que é um texto tão breve, tão curto. Acho que todos nós podemos fazer essa leitura juntos. Vamos lá? Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar mais uma vez? Preste atenção nesta oração. Você não vai orar por inspiração. A inspiração foi necessária na hora que esse texto foi escrito. Paulo estava debaixo da inspiração do Espírito Santo quando escreveu essa carta, que aliás é um dos primeiros textos do Novo Testamento, a Epístola de Paulo aos Gálatas. O que nós precisamos essa manhã é de iluminação do Espírito Santo. O texto já está inspirado, a palavra é inspirada, amém? Cremos nisso ou não? Sim ou não? Sim, a palavra é inspirada. Agora, nós precisamos de iluminação. Para quê? Para abrir os nossos ouvidos, para abrir os nossos olhos, para abrir a nossa mente e aquecer o nosso coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui com os seus filhos e filhas nessa manhã. E agora eu te peço que o Senhor venha iluminar o nosso coração. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. Torna a nossa mente e o nosso coração cativos a Ti, para que nós possamos ser ministrados pela Tua palavra e aprender a viver uma vida dirigida e controlada pelo Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos revela claramente alguns passos que nós precisamos tomar para termos de fato uma vida dirigida e controlada pelo Espírito. Eu e você precisamos diariamente. Eu vou falar até uma coisa mais forte, conforme eu tenho aprendido e conforme eu tenho tentado viver a minha própria vida. É 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Parece loucura, mas é exatamente isso, que a única coisa que pode funcionar é o Espírito Santo tendo total controle em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, na minha e na sua vida. Falando assim, você diz, isso é impossível para mim, porque nós temos uma agenda totalmente voltada para o mundo natural. Mas e quando nós recorremos ao Espírito Santo, normalmente é quando há uma necessidade real ali, importante, impactante, então a gente lembra do Espírito Santo. Mas que na verdade nós precisamos lembrar que nós temos um corpo, e esse corpo é o templo do Espírito Santo, ele habita aqui o tempo todo, amém, meus irmãos? Ele habita aqui o tempo todo. Então ele não quer só opinar, ele não quer só sugerir, ele quer dirigir e controlar a nossa vida. E isto é extraordinariamente simples. No entanto, passa por um caminho que todos nós precisamos seguir. Eu não vou nem perguntar se você quer ter uma vida dirigida e controlada pelo Espírito, porque eu estou falando com a igreja de Jesus, e o Espírito Santo está no seu coração, de modo que todos nós queremos isso para a nossa vida. E eu espero que isso seja real também na sua, e que você esteja dizendo, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero de fato isso para mim. Claro que ao dizer isso, nós temos dentro de nós ainda uma coisa chamada natureza humana, que Paulo chama de carne. E obviamente que, como nós já vimos aqui na série do mês passado, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Eles são opostos entre si, eles estão em rota de colisão constante. Desde o dia em que o Espírito Santo entrou no seu coração, você deu um susto na sua natureza humana. Você deu um susto na sua carne. De repente, ela parou de reinar absoluta, serena, tranquila, deitada em berço esplêndido. A partir daquele dia, o Espírito Santo começou a fazer uma limpeza no nosso coração e que ainda não terminou, amém? Não terminou. Ontem eu fui tomar café com a minha esposa, com um casal aqui da igreja, que está chegando agora. E aí nós estávamos conversando e a esposa, ela olhou para mim e falou, ô pastor, eu me assustei quando você falou da sua vulnerabilidade e a coragem que você teve de falar na frente de todo mundo que você é uma pessoa vulnerável. Eu falei, bom, mas esse é a melhor coisa que o Espírito Santo faz conosco é nos mostrar quem realmente nós somos. Quem tem medo de ter revelado a sua própria identidade vai correr do Espírito Santo, porque ele revela. Ele mostra claramente quem nós somos. O susto dela foi quando eu disse que eu sou uma peste. Falou, olha, mas quem convive comigo mais perto sabe disso.
Não deveria surpreender. Não é? Não é como vocês, são tudo santo, tudo gente pura, tudo gente boa de Deus. Nós somos realmente difíceis. O ser humano é complexo. Nós somos difíceis, todos nós somos difíceis. Mas o Espírito Santo, Ele quer revelar em nós a pessoa de Jesus, o caráter de Cristo. É só assim que a gente muda. Não é porque você veio de família boa, não é porque você veio de uma geração A, B ou C. Não, isso não importa. O que importa é o Espírito Santo realmente fazendo a diferença na nossa vida. Então Ele só vai ter o controle se nós passarmos por um caminho. Tudo que eu vou dizer aqui não é novidade. A maioria de vocês já conhece, alguns conhecem de cor e salteado esse caminho. Mas o grande desafio não é apenas conhecer e saber, não é apenas ter a informação, mas muito mais do que isso, é colocar essa informação em prática na nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que o caminho para termos uma vida dirigida diariamente, no dia a dia, e é o que eu estou buscando, não é que eu tenha chegado lá, mas é isso que eu estou pedindo a Deus, e estou pedindo que o Senhor me ajude a chegar lá, é passar em primeiro lugar pelo quebrantamento. Ninguém produz quebrantamento. Quebrantamento é obra de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus. As pessoas às vezes pensam, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Ei, antes disso, Deus tem que tocar na sua vida, porque nenhum homem, nenhuma mulher nesse mundo é capaz de querer tomar a iniciativa por si mesmo, dizendo-se no controle da situação. Então, eu vou dar uma chance para esse Deus. Isso não existe. Isso não existe. Esta é a maior religiosidade, o maior engano da religiosidade. Tentar convencer a mim e a você que nós podemos fazer isso por moto próprio. O quebrantamento é obra já do toque da voz do Espírito Santo. Sabe por quê? E você vai lembrar, aqui mesmo, na carta de Efésios capítulo 2, quando diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, é exatamente disso que nós estamos falando. Nós somos encontrados mortos, nós somos encontrados escravos, nós somos encontrados completamente condenados, mas de todas essas mazelas, o Senhor Deus, o Pai, enviou o Filho, e através do Espírito Santo, aplicando em nós a obra de Cristo, nós somos de tudo isso libertos. E isso gera um quebrantamento, porque a gente descobre que esse Deus maravilhoso, Ele não apenas não me rejeitou, mas Ele foi ao meu encontro e me encontrou lá num buraco de perdição, e de lá me arrancou com mão forte e poderosa. E agora o Espírito Santo quer continuar a sua obra, e essa obra Ele sabe, o Pai sabe, o Filho sabe, só vai ser concluída na sua vida se o Espírito Santo tiver totalmente liberdade para ir agindo no nosso coração. E a primeira coisa que Ele vai produzir é quebrantamento. É o início de uma vida dirigida e controlada pelo Espírito Santo. Eu preciso dizer que é algo doloroso, até humilhante, mas é o único caminho. Ser quebrantado e conformado à vontade do Pai, até o ponto de poder dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você acha que o apóstolo Paulo falou isso porque ele era um homem sábio? Ele falou isso porque ele era um homem brilhante, e de fato era? Ele falou isso porque era um homem que tinha muito conhecimento e muita informação, como de fato tinha? Não. Ele só falou isso porque ele entendeu que ele não é nada diante de Deus. E é esta a conclusão que eu e você precisamos chegar também. O quebrantamento, ele abre a porta para que o Espírito Santo nos convença de que nós somos sim pecadores, e nós precisamos sim do perdão do Pai. Enquanto isso não acontecer, você vai reagir daquele tipo, dizendo, está tudo certo, uma hora a gente se encontra, do tipo assim, eu estou no controle, quem manda aqui sou eu. Enquanto você estiver no controle da sua vida, enquanto você estiver controlando a sua vida, o Espírito Santo não pode fazer absolutamente nada na sua vida. É por isso que é maravilhoso isso, porque aí você vê que
que você vai ficar procurando e olhando para saber onde é que está o ponto que pode atrapalhar esse controle, e você vai chegar à conclusão que para isso você precisa se quebrantar. Se quebrantar, porque esse quebrantamento, ele vai mostrar para você que só há uma coisa que pode me separar desse toque irresistível do Espírito Santo de Deus, que é exatamente o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que eu faço e que vai ferir o coração de Deus. Todas as vezes que eu deixo de amar, eu estou pecando. Todas as vezes que eu deixo de amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou pecando. Todas as vezes que eu deixar de amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, eu estou pecando. E agora ouça, todas as vezes que eu deixo de me amar, de amar a mim mesmo, eu estou pecando. Então, em síntese, em tese, de uma maneira muito rápida e muito simples até, o pecado é a ausência de amor. Toda vez que há ausência de amor, o pecado se instala. O pecado ali se instala. Por isso o Espírito Santo nos mostra a presença do pecado em nossa vida. Ele mostra, ele revela, ele nos constrange, ele nos mostra isso. Ninguém se vê ou se reconhece pecador, a não ser que o Espírito Santo me convença disso. Ontem eu conversei com uma pessoa, ele estava dizendo, sobre isso, realmente eu não preciso entrar nesse assunto. Ele se achava assim, e aí ele concluiu com uma pérola, ele disse, eu sou um homem tão bom, e antes que a minha carne já levantasse, eu ficasse irado com aquele homem e desse uma resposta atravessada, sem totalmente o controle do Espírito Santo, completamente insensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo mesmo, já se antecipando, lembrou-me, olha você ontem, esse era você ontem, arrogante, prepotente, dono de si mesmo, achando que é o dono que tem o controle de tudo e de todos. É Ele que nos convence da presença do pecado em nossa vida. Quando eu descubro pelo Espírito Santo, quando realmente eu dou razão para o Espírito Santo, quando eu paro de brigar com o Espírito Santo e admito que eu sou um pecador, para também o meu julgamento com o próximo. Eu paro de olhar para o outro com um olhar de julgamento, porque eu sou essa pessoa. Eu também faço o que ele faz. Pode ter cores diferentes, formas diferentes, mas pecado é pecado. Diante de Deus é pecado. E é isso que de fato importa. Não é o que a religião diz que é pecado, não é o que a cultura diz que é pecado, mas o que a palavra de Deus nos aponta como pecado. E isso só é possível quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, e isso gera quebrantamento. Então, a nossa parte é não resistir ao toque do Espírito Santo, abrir o nosso coração de forma honesta e apresentar nominalmente todos os pecados conhecidos em nossa vida. É um processo, amém? Nominalmente, você entendeu o que quer dizer isso? Dar nome aos bois? Você entendeu o que quer dizer isso? É chamar o pecado de pecado? É claro, isso já aconteceu comigo e com você pelo menos uma vez na vida. Para o pecado do outro, você diz, nossa, que aberração, que loucura. Imagina, e é crente ainda, e se diz crente, você falou desse jeito. Mas quando foi com você o mesmo pecado, e às vezes até pior, bem aqui entre nós, às vezes até pior, aí você fala, foi só um vacilo, foi só um deslize. Você está entendendo? Oswald Chambers é o autor que eu sempre indico para vocês comprarem um devocional de Oswald Chambers chamado Tudo para Ele. E por favor, eu sei que você gosta de Café com Deus, ele é tão fofo, aquele devocional, ele é tão fofo, mas ele não mexe com a sua natureza. É para iniciantes, para pessoas que estão começando agora. Quem já está na caminhada é Oswald Chambers, Tudo para Ele. E o Oswald Chambers, ele diz algo interessante. Se você nunca ouviu uma palavra dura de Jesus com você, provavelmente você nunca ouviu Jesus falando com você. Número 2, o Oswald Chambers diz o seguinte. Ele diz o seguinte, que... desculpa, gente, eu me distraio um pouco. A segunda coisa que o Oswald Chambers nos diz é que você precisa ser duro com você
e maleável com as pessoas. É duro com você e maleável com as pessoas. A gente faz o contrário. Nós fazemos ao contrário. Alguém já fez isso aqui? Por favor, levante a mão, gente. Ai, que bom. Que eu já fiz isso tantas vezes. Eu já fui tão duro com os outros. Pastor ainda, imagina. Julgando os outros. Medindo os outros. Você entendeu? O Espírito Santo acaba com isso. Que Ele mostra para nós quem nós somos de fato e de verdade. O fruto do quebrantamento gera um fruto. Qual é o fruto do quebrantamento? É o arrependimento. E este sim, agora, uma vez quebrantado, é o processo. Aí você tem o coração arrependido. E uma vez com arrependimento, você precisa ir para a presença de Deus a sós. Ficar a sós com o Senhor. Fechar a porta do seu quarto. Dada a seriedade e a profundidade desse ato, você deve procurar um lugar quieto e fazer o que nós chamamos de viagem interior, de viagem para dentro. E neste lugar, certo de que você está sozinho ou sozinha, com todos os smartphones e tecnologias desligados, você está na presença do Todo-Poderoso, e aí você se derrama diante do Pai, como fez Davi, e ele registrou no Salmo 51, versos 1 e 2, quando ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Você precisa estar a sós com o Senhor, e eu vou dizer por quê. Porque uma oração nesse nível e com esse nível de profundidade, você precisa ser honesto com Deus, honesta com o Senhor. E há coisas que pessoas do nosso entorno ainda não têm a maturidade de ouvir de um homem e de uma mulher de Deus chorando aos pés da cruz. Não tem maturidade para ouvir você reconhecendo o seu pecado, porque isso às vezes escandaliza corações imaturos. É só quando nós somos massacrados na cruz, cravados na cruz, quebrados na cruz, é que sai essa meninice, é que sai esses sentimentos juvenis, é que sai a imaturidade, e aí a gente sabe que aquele pecou como você também peca. Esse momento, ele é insubstituível, é intransferível. E você jamais, o que significa dizer que você jamais pode transferir para alguém ou terceirizar. Eu preciso estar a sós com o Senhor. Lembre-se, nós estamos falando de andar ou ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, que começa com quebrantamento e passa pelo arrependimento, pela confissão. E isso sim, eu reconheço, eu sei, porque eu pratico isso, então eu sei o quanto é doloroso quando nós nos dispomos a encarar coisas que temos escondido, ou nem mesmo reconhecido em nossa vida. É difícil tratar sobre isso. Acho que você concorda comigo. É difícil de chegar diante do Senhor e dizer: Pai, eu errei de novo. Eu fiz isso de novo. Eu fiz isso mais uma vez. Eu falei demais de novo. Eu critiquei de novo. Eu julguei de novo. Eu fui displicente de novo. Isso não é fácil para ninguém. Quem aqui não lembra das vezes que teve que pedir perdão para alguém? É difícil. Isso quebra o nosso ego. Isso acaba com a nossa imagem. Mas é o que o Espírito Santo está querendo fazer conosco. Ele está querendo tirar todo o verniz. Sabe o que é verniz? Ele está querendo tirar todo o verniz, toda a película bonitinha, engraçadinha e tá. Ele quer trabalhar conosco. Ele quer nos deixar na madeira crua para poder fazer em nós o que Ele deseja. Ele é um marceneiro que está trabalhando essa madeira dura. Você não é tão fácil quanto você pensa. Você não é uma pessoa tão humilde quanto você pensa. Você não é uma pessoa tão maleável quanto você pensa. É por isso que às vezes nós passamos por caminhos que a gente não entende, mas que o carpinteiro entende e sabe o que está fazendo conosco. Você pode dizer amém para essa coisa difícil? É por isso que nós precisamos passar. E veja comigo então, porque sem a purificação aos pés da cruz,
confessando e abandonando os nossos pecados, nós não podemos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Tem que ter entrega total. Veja qual foi a primeira reação de Davi, antes de ter aquela que nós acabamos de ler, mas veja a sua primeira reação quando do pecado dele com Betseba. Então eu peço a você para abrir a sua Bíblia em Salmos 32. E olha só que essa foi a primeira reação de Davi, porque o Salmo 51 já é a pós-visita do profeta. Pós-visita do profeta, porque antes disso, ele, como eu, como você, havia resistido à voz do Espírito. Então veja o que diz aqui: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz, está dizendo Davi. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Olha o que ele está falando aqui, gente. Ser sincero, se despir completamente, estar nu diante de Deus. É isso, é por aqui que começa o processo. Olha isso. E ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele está sendo sincero, colocando em palavras o buraco que estava dentro dele, por falta de confissão, por falta de primeiro quebrantamento e depois de arrependimento. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, se esvaindo, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Algumas pessoas têm medo de abrir o coração diante de Deus, porque acham que Deus vai agir com você como outras pessoas agem, rejeitando, colocando de lado, colocando de escanteio, entendeu? Criando distância, marginalizando, não querendo mais andar com você, porque você tem aquela dificuldade naquela área. Nós temos um programa aqui na Betânia chamado Celebrando Recuperação, e Deus tem feito umas coisas tremendas na nossa vida aqui, e na vida de homens e mulheres. São grupos diferentes, as mulheres ficam aqui, os homens sobem, e Deus está fazendo uma obra no coração desses homens e mulheres, tratando exatamente isso, essa dificuldade que nós temos de dizer: eu sou pecador, eu peco, eu preciso de perdão. E se dobrar, e dobrar a cerviz, ir para a presença de Deus e abrir o coração. Eu quero lembrar que a fonte de águas puras estão jorrando abundantemente. Então não deixe o pecado entupir os canais de vida até o seu coração, amém? Não deixe, porque a fonte está jorrando, e jorrando cada vez mais. E nós fazemos isso, ou seja, nós desobstruímos os canais, nos arrependendo para desbloquear e restaurar o fluxo do Espírito Santo em nossa vida. Deixe o sangue de Jesus purificar, limpar as suas veias, as suas artérias espirituais, de toda infecção, de toda bactéria e de todo contágio, e oxigenar, e trazer vida nova ao seu coração. Amém, meus irmãos? E isso todo dia, não é uma vez por semana, é todo dia. Vida cristã não é dominical, vida cristã é diária, é o tempo todo observando isso. Sim, o salmista diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, mas a proposta aqui é diferente. Você não vai ficar esperando o pôr do sol para se arrepender, é ali mesmo. Pecou, vai para a presença de Deus imediatamente e diz: Senhor, perdão, eu errei. E se tiver que restituir alguma coisa, já restitua imediatamente, peça perdão para as pessoas. E diga: eu pequei contra você agora, me perdoe pela minha maneira. Não é isso que você faz com a sua esposa? Eu espero que sim. Deixe o Espírito Santo lhe mostrar o que realmente está impedindo o seu livre agir em sua vida. Aqui é muito pessoal, aqui é muito íntimo, porque cada um é que sabe de cada um. Cada um é que sabe onde é que está pegando a coisa.
Eu não posso saber até entrar no seu armário. Eu não posso saber até vestir ou calçar os seus calçados para sentir a sua dor. Quem sabe isso é o Senhor. Mas você também sabe por quê? Porque o Espírito Santo testifica ao nosso coração. Ele sinaliza. Ele fica tocando como uma luz amarela no painel. Ele fica acusando, a palavra é essa, acusando, para você se redimir, para você se derramar na presença dEle. Submeta-se em amor a Ele, sabendo o seguinte, que quando Ele mostra, é para nos curar e nunca para nos expor. Ah, se nós aprendêssemos isso. Ah, se nós perdêssemos o medo de abrir o nosso coração diante do Senhor. Nunca é para expor. Quem faz isso é Satanás. O Espírito Santo convence, o diabo expõe. O diabo expõe. O Espírito Santo cobre, traz para perto, não para passar pano quente, muito pelo contrário, para dizer: filho, o caminho não é esse. Minha filha, a postura não é essa, a postura é aqui, o caminho é aqui. Por isso, venha do jeito que você está, como você está, amém? Alguns de vocês dizem: eu não vou porque eu não presto. Eu falei: eu também não presto, irmão. Nós não prestamos mesmo, mas o nosso Deus é maravilhoso. E Ele sabe que nós somos. O que Ele quer, sabe o que é? É o que Davi disse no Salmo 51, no versículo 6, quando ele diz: tu te comprases na verdade no íntimo. Eu vou repetir: tu te comprases na verdade no íntimo. O que o Senhor se compraz, a alegria de Deus está em ver o seu filho e a sua filha sendo honestos e verdadeiros, para chegar diante do Senhor, abrir o coração, confessar os pecados e abandonar os pecados. E não é cinismo que eu estou falando, porque eu conheço gente também que fala: eu sou pecador mesmo, eu sou isso mesmo. Você é cínico. Isso aí não é quebrantamento, isso é cinismo. O que é o cínico? O cínico é o cara que sabe que está errado, faz a coisa errada, mas de alguma maneira se justifica diante dos outros. Ninguém acredita nisso. As pessoas não são bobas. Não subestime as pessoas. Então, se eu digo não subestime as pessoas, eu preciso necessariamente dizer: não subestime ao Espírito Santo. Não subestime ao Espírito Santo. Ele te leva a sério. Ele te ama. Ele te ama e Ele quer fazer uma obra completa. Ele mostra, é para te curar. Por isso, venha a Jesus do jeito que você está, porque Jesus, através do Espírito Santo, vai fazer de você o que Ele quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o caminho é o quebrantamento, que gera arrependimento, que nos leva à confissão sincera, o abandono do pecado e receber pela fé o perdão do nosso pecado. Depois de se quebrantar, de confessar, de se arrepender e de entregar, o próximo passo é nos submetermos ao seu senhorio. E aí nós já vamos para o final. E você vai entender. É um processo. Não é do dia para a noite. É um processo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 6, versículo 11 a 13. Romanos capítulo 6, versículo 11 a 13. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 6, versículo 11 a 13, por favor. Diz assim o nosso texto: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Olha a seriedade, a importância de não apenas reconhecer o pecado, confessar o pecado, mas principalmente abandonar o pecado. Tem que sair do caminho do pecado. Tem que abandonar o caminho da morte. O pecado gera morte espiritual. É o pecado que mata a minha comunhão com Deus. É o pecado que levou Jesus para a cruz. É por isso que Jesus, o Pai e o Espírito Santo odeiam o pecado. Odeiam o pecado. Então o que mais?
Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo tomou essa decisão: eu estou morto para o pecado. Aliás, ele disse mais: eu estou morto para o mundo, eu estou morto até para mim mesmo. É esse o ponto em que a gente chega quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, e é para lá que nós estamos indo. Amém, meus irmãos? Como igreja é para lá que nós temos que ir. Não tem volta, não tem outro caminho. É isso que nós queremos. E mais, versículo 12: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Olha a ordem que Paulo está dando aqui: não permitam. Ou seja, isso está na sua mão. Queridos irmãos e irmãs, eu falo com todos vocês aqui, nós sabemos o que é pecado na nossa vida. Nós sabemos quais são as áreas. Nós já sabemos, a gente já se conhece. É lá que você vai prestar atenção. É ali que Satanás vai agir. É naquela área que você vai dizer: não me deixe cair em tentação. Naquela área. Outras áreas, graças a Deus, você não tem mais problema. Mas aquela área específica precisa ser vigiada dobradamente. Tomar cuidado exatamente ali. E veja o que diz Paulo, concluindo o versículo 12: fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, porque ninguém tem controle sobre isso. Somente o Espírito Santo pode nos dar controle sobre isso. Então, meus irmãos, não ofereçam os seus corpos para o pecado, para aquilo que você acabou de cometer. Você acabou de confessar, acabou de entregar nas mãos do Senhor. Agora você olha para frente. Paulo está nos informando que nós não somos mais escravos do pecado. Nós não pertencemos mais ao pecado. Nós pertencemos ao Espírito Santo que habita em nós. Nós pertencemos ao Espírito Santo, Ele habita em nós. Glória a Deus. E o diabo, ele faz questão de dizer: você é um derrotado, você é um perdedor, você errou de novo, você não consegue. Sim, nós não conseguimos mesmo, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, pela confissão honesta e sincera, pela entrega aos pés da cruz, eu serei vencedor em Cristo, por causa dele, por causa do sacrifício dele. E isso significa que nós mudamos de dono. Agora é Jesus o Senhor das nossas vidas. E isso é maravilhoso, porque o que nos faz lembrar de Efésios capítulo 1, quando diz que nós somos marcados com o selo do Espírito Santo. Nós somos marcados com o selo do Espírito. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós temos um dono. Nós temos um que é o nosso Senhor, que é o nosso dono. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Nós mudamos de Senhor. Antes nós servíamos a nossa carne, os nossos desejos, os nossos pensamentos, mas agora nós servimos ao Senhor Jesus por obra do Espírito Santo. Agora nós vamos oferecer os membros dos nossos corpos a Ele, como membros de justiça. Então, preste atenção, de maneira bem clara. Todo o nosso corpo tem que estar a serviço do Espírito Santo e não da nossa carne, dos nossos desejos. Senão você vai continuar a mesma pessoa. Se nada muda, nada muda. Mudou o senhorio, mudou o comando. Mudaram as ordens, os valores, os caminhos, o estilo de vida, o modus operandi. Muda completamente. Então, se você fazia aquilo, não faça mais. Se você levava o seu corpo para determinados lugares, não o leve mais. Você que leva, às vezes, de modo desatento, frequenta alguns lugares, você nunca ouviu a voz do Espírito Santo dizendo a você: aqui não é o seu lugar? Se o Espírito Santo habita em você, eu falo isso com toda a convicção da minha vida. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você, lá naquele lugar, dizendo: meu filho, minha filha, aqui não é o seu lugar. Algumas amizades que nós temos, precisa passar por este crivo aqui.
que desculpa, e eu quero falar isso com todo o meu coração, mas com muita sinceridade, eles não são seus amigos. Eles não amam você. Eles podem amar o seu status, eles podem amar o que você tem, eles gostariam de ser quem você é, mas eles não amam você. Gente, eu aprendi isso a duras penas. E olha que eu sou um pobrão, hein? Não tem nada. Materialmente falando, não tem nada. Mas eu percebia que havia gente no meu entorno. Depois, eu demorei muito para entender que a pessoa queria mesmo estar perto, porque estar perto para ela e para outros significava alguma coisa, algum interesse que de algum modo estava sendo atendido ou satisfeito. E eu não percebi na minha ingenuidade. Nós não servimos mais a nós mesmos. Você não pode mais, e é bem radical o que eu vou falar aqui, você não pode mais levar o seu corpo para onde a sua cabeça manda. Eu não sei nem se vai passar isso aí no YouTube, mas tudo bem. Vamos lá. Este é o nível de radicalidade. E você pode olhar para mim e dizer, pastor, você não acha que está sendo muito radical? Então eu vou perguntar para você. Você acha mesmo que Jesus tinha uma agenda totalmente livre, que ele fazia o que dava na cabeça dele? É sim ou não? Estou perguntando para vocês. Será que um jovem judeu de 30 anos não tinha desejos? Não tinha sonhos? Não tinha planos? Abriu mão de tudo. Não dava um passo sem pedir direção do Espírito Santo de Deus. Ele, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, não dava um passo sem ouvir a voz do Pai, sem ouvir o toque do Pai. Vai para os apóstolos, a mesma coisa. Você vê eles tropeçando aqui, tropeçando ali, mas vê o quanto que isso era sério na vida deles, quanto que eles sofriam, quando erravam, quando o corpo deles estava a serviço deles mesmos e não do reino. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Quem conhece o Evangelho sabe o que eu estou dizendo. Ora, é só você ler o capítulo 7 de Romanos. Você quer um capítulo mais incrível do que esse? Aliás, um dos mais complexos, só para você saber, na área da interpretação bíblica e da hermenêutica. É um dos grandes desafios para os teólogos. Interpretar o capítulo 7 de Romanos. E Paulo está lhe dizendo, eu não entendo. Porque as coisas que eu quero fazer eu não faço, e as que eu não quero eu acabo fazendo. Essa é a guerra, esse é o nível, e que nós temos que começar a fazer a nossa escolha. Sim, isso vai parecer estranho para alguns amigos, porque você vai começar a rever a sua agenda, determinados ambientes, determinadas rodas de conversa, determinados lugares, enfim, tudo isso para obedecer à voz do Espírito Santo. Porque agora nós estamos oferecendo os nossos membros e os nossos corpos como instrumento de justiça. Nós não servimos mais a nós mesmos. Portanto, nossos pensamentos, nossos planos, nós buscaremos intencionalmente servir a Deus o tempo todo. É o tempo todo. Porque Jesus se deu por inteiro naquela cruz. Se Jesus se deu por inteiro naquela cruz, por amor a você, por que é que você acha, ou baseado no que você pensa que agora o seu retorno vai ser apenas um percentual, e não tudo? Pois eu quero dizer uma coisa para você. Esse Senhor que deu a vida na cruz, por mim e por você, Ele quer a nossa vida toda. E sabe o que é o mais maravilhoso disso? Sabe o que é o mais maravilhoso disso? Que Ele pede ao coração. Sim, porque tem alguns que têm um cuidado especial com o dinheiro, não tem? Tem um medo, né, de que Jesus vai pedir o dinheiro dele. Deixa eu aquietar o coração de vocês, então. Deixa eu deixar vocês tranquilos. O Senhor não quer nada de você. Desculpa, parece grosseiro, mas essa é a verdade. O Senhor não quer nada de você. Você acredita nisso? Aquilo que para você é a sua vida. Você ama mais aquela moto que a sua mulher. Desculpa aí quem tem, não é nada pessoal para ninguém. Você ama mais aquele carro do que a sua filha. Você ama mais aquilo do que pessoas. É isso mesmo. Então deixa eu te contar. O Senhor, Ele não precisa do seu patrimônio.
Ele não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa das suas coisas. Sabe o que Ele quer mesmo? Ele quer você. Acredite. E você que é uma peste como eu, mas é de você que Ele gosta. É de você que Ele ama. Ele quer te usar poderosamente. Ele quer te usar poderosamente, fazer de você um homem mais feliz, uma mulher mais feliz, um casamento mais abençoado, não é isso? Uma vida mais tranquila, mais em paz. Ontem, quando terminou o encontro da noite aqui, eu abraçando os meus irmãos que daqui estavam saindo, eu estava lembrando a eles, dizendo: lembre-se, não esqueçam, que se você está ansioso, é porque você que está no controle. E eu digo isso para vocês agora todos de uma vez só. Se você anda ansioso, é porque é você que está no controle. Se você é um homem, uma mulher ansiosa o tempo todo ansioso, é porque é você que está no controle. Porque se fosse Jesus, você estaria em paz e confiando que tudo está em boas mãos. Tudo está em boas mãos. Nas mãos mais seguras que você poderia imaginar. É colocar-se à disposição de Deus e deixar Ele dirigir, Ele controlar pelo Espírito Santo. Agora ouça, cada atitude, cada reação. Você faz ideia de quantas discussões acontecem na nossa casa por causa de reação? Quantas amizades perdidas por causa da nossa reação? Quantos problemas nós criamos na hora de reagir? E mais, cada escolha, cada decisão que você toma, passando pelo crivo do Espírito Santo, nós precisamos aprender a fazer isso. Agora deixa eu lhe dizer, para aquietar você, não é um passe de mágica, para ninguém, é um exercício diário. Por isso ele exige disciplina, escolhas acertadas, centradas, segundo o propósito e a vontade de Deus. Exige paciência, domínio próprio, já ouviu falar? Domínio próprio, atenção, e daí discernimento espiritual. O mais importante você já tem, que é Cristo habitando em você através do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo habita em você? Você pode declarar isso? O Espírito Santo habita em mim. Você pode declarar isso? Então vamos. O Espírito Santo habita em mim e agora Ele quer presidir o seu coração. Agora você passa as rédeas para Ele. Seja um marido diferente, mas não porque você está dizendo, a sua mulher, a sua esposa vai dizer, esse homem está diferente. Aí nós vamos crer que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Seja uma mulher diferente, ao ponto do marido dizer, o que está acontecendo com você, mulher? Aí você vai ficar em silêncio, porque você já sabe o que está acontecendo com você. É o Espírito Santo que está tocando no seu coração. Apresente a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Renda-se completamente ao controle do Espírito Santo e todas as áreas do seu ser, e não mais se amoldará ao padrão desse mundo, mas sim segundo a direção do Espírito Santo. Tudo isso debaixo do controle e da direção dele. E o Espírito Santo, ele fala suave, é uma voz suave. É por isso que o seu coração tem que estar quietado e descansado, sem a correria, loucura. E tudo isso no meio da nossa vida cotidiana. Tudo isso é possível. Tudo isso, nada impede de que eu e você tenhamos uma vida dirigida e presidida e controlada pelo Espírito Santo. Eu concluo fazendo o desafio a vocês. O caminho para sermos dirigidos pelo Espírito Santo é, isso de modo prático. Você vai sair daqui dizendo, o que eu aprendi o que aqui hoje? Primeiro eu quero que você ouça novamente, quando chegar em casa, depois, lá no final da tarde. Ouça a mensagem, entra lá no YouTube ou no Instagram e veja. Assista, pega de novo, lembra de novo. Mas você vai precisar dar esses passos. Primeiro, o Espírito Santo já está tocando, já está falando. Então, tenha um coração quebrantado. Uma vez com o coração quebrantado, você vai entrar em arrependimento, porque não tem como. Quem se quebranta se arrepende. Começa a ver o tamanho desse Deus maravilhoso, você se arrepende, você confessa, você deixa, você abandona. E por último,
você se submete totalmente ao seu controle. Ou seja, o pecado estraga tudo isso. Então, trate com o pecado seriamente. Não brinque com o pecado. Trate com o pecado seriamente. Não brinque com o pecado. E lembre-se que pecado é algo profundo, que compromete o seu amor para com Deus, afeta o seu amor para com você mesmo e, consequentemente, o seu amor para com as pessoas que convivem com você. Eu quero orar com vocês. Acho que esse é o momento de nós orarmos, de nós termos uma palavra de oração. Eu não sei qual foi a parte aqui que mais falou o seu coração, mas de algum modo o Senhor falou contigo e eu quero convidar você a se levantar e a orarmos juntos por isso. E a pedirmos perdão ao Senhor, se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo. Pedir perdão ao Senhor, às vezes que o Espírito Santo falou, mas que você não atendeu, que você não ouviu, não obedeceu, que você continuou resistente, continuou com o coração muito resistente, embora o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Então eu peço a você, que agora você possa conversar com o Senhor. Conversa com o Pai, converse com o Filho, converse com o Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, no silêncio dessa hora, nós nos prostramos diante dos teus pés. Aqui está um povo que o Senhor ama. O Senhor ama cada pessoa que está aqui. O Senhor ama as pessoas que nos acompanham de suas casas, de seus lares. O Senhor ama todos nós. Então, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha nos ajudar, que a gente não consegue, nos ajudar a não resistir ao Senhor, a não adiar, a não postergar e a parar de negar que o Espírito Santo não está falando conosco. Nesta hora eu te peço, quebranta os nossos corações, gera arrependimento no nosso coração, aceita a nossa confissão, receba a nossa confissão, a nossa entrega absoluta, intencional, total. Dá-nos vitória sobre o pecado, tira a nossa incredulidade em relação ao Espírito Santo, à capacidade do Espírito Santo ou ao poder do Espírito Santo. Tira a nossa incredulidade e que caiam por terra agora toda barreira em relação à pessoa e à obra e o ministério do Espírito Santo. Nós te pedimos perdão pelas vezes que nós resistimos ao Espírito Santo. Amém, igreja? Amém, meus amados? Estamos juntos aqui? Peça perdão, diga: Espírito Santo, me perdoe. O Senhor falou comigo, o Senhor já falou comigo e eu não te obedeci. Eu quero pedir perdão nessa manhã. Confesse, confesse, confesse e deixe na presença de Deus a incredulidade, o medo, a ansiedade, a necessidade de controle, a necessidade de controlar todas as coisas. Abandone isso aos pés da cruz agora e entregue tudo nas mãos do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te dirigir. Ele quer dirigir a sua casa, Ele quer trazer paz para a sua família. O Espírito Santo quer fazer toda a diferença na sua empresa, creia. E aí você me diz: lá só eu creio. Eu falei: então é por aí que o Espírito Santo vai começar. E não se preocupe, Ele vai saber cuidar muito bem da sua empresa, melhor do que você. Ele vai cuidar do seu trabalho. Você que está estudando a sua vida acadêmica, seu futuro, entregue nas mãos do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe Ele te ensinar como você deve proceder. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida espiritual, que Ele aqueça o seu coração, que Ele te tire da mornidão, que Ele faça algo novo na sua vida, faça de você
um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Senhor de toda glória, digno é o Senhor de toda honra, de todo louvor. Digno é o Espírito Santo de todo louvor, de toda adoração. Tu és digno, Espírito Santo. Tu és digno, tu és digno. Abençoe o teu povo aqui nessa manhã. Derrama do teu Espírito sobre todos aqui presentes, sobre todas as famílias dessa igreja. Senhor, livra-nos de entristecer o teu Espírito. Agora falo como pastor dessa igreja. Livra-nos de entristecer o teu Espírito. Livra-nos de não ouvir a voz do Espírito para a direção dessa igreja. Nós queremos ser movidos pelo Espírito Santo. Nós queremos ser presididos pelo Espírito Santo. Nós queremos uma igreja batizada no Espírito Santo, plena do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cheias de dons, de frutos do Espírito Santo de Deus, cheia da vida, da alegria, da paz, do amor do Espírito Santo. Agora se aproxime de alguém, coloque a mão no ombro de alguém, peça licença. Se for da família, já abraça. E agora vamos orar uns pelos outros. Ore ao Espírito Santo a favor desta vida. Espírito Santo, eu te peço por esta vida. Abençoe esse coração. Abençoe esse coração. Derrama do teu amor, Espírito Santo. Derrama do teu fruto, Espírito Santo. Derrama da tua paz, derrama da tua alegria, derrama da tua fidelidade, derrama da tua bondade, derrama mansidão nesse coração, mansidão. Derrama domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Abençoa, abençoa nossas crianças, abençoa nossos adolescentes, abençoa os pais, abençoa cada um aqui. Derrama a tua bênção sobre nós. É o que nós te pedimos, é o que nós te pedimos, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.